Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, TV Grande ABC no ar, informando, prestando serviços diariamente, segunda a sexta-feira, com o que de mais importante acontece em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Os principais acontecimentos na política, na economia, no cotidiano das pessoas, tudo isso é pauta, é cardápio principal no nosso conteúdo jornalístico aqui do Grande ABC Notícias. Todas as noites comigo, Leandro Amaral, e com a produção, equipe técnica sempre a postos, Vitor Oliveira, Luana Santos, nesta sexta-feira, 11 de maio de 2018, eu disse no meio da semana que era uma quarta-feira para entrar na história, né? E hoje uma sexta-feira também, lamentavelmente, para entrar para a história, com destaques negativos. O ABC tem sido alvo do noticiário, da grande imprensa, por conta da repercussão da Operação Prato Feito, deflagrada pela Polícia Federal na última quarta-feira, com desdobramentos ainda na cidade de Mauá. E, aliás, faço um parênteses aqui, quero agradecer a nossa enorme audiência ontem aqui, em primeiríssima mão, trazendo a fala por telefone do ex-prefeito de Mauá, Donizete Braga, que muita gente dizia que estava preso, ele trazendo a fala dele sobre o assunto, confirmando que a Polícia Federal fez busca, apreensão na casa dele, levou o celular, levou equipamento eletrônico como notebook, mas ele não foi detido. E o envolvimento do Donizete Braga é a acusação de que ele teria tido uma viagem aos Estados Unidos, à Disney, custeada, paga pelos integrantes deste esquema, né? Por essas empresas aí ligadas à alimentação. Ele negou e disse, inclusive, que abriu espaço, pediu à instituição financeira para comprovar ali com extratos toda a movimentação feita, inclusive com a agência de viagens, que ele mesmo comprou essa viagem que ele foi com a família à Disney em 2015. Outro destaque também que nós já vamos passar aqui, infelizmente, e hoje teve uma grande repercussão ao longo de todo o dia, como é que fica a situação do Átila Giacomussi, como é que fica a situação do até então secretário de governo João Gaspar, e a informação que nós temos é que o caso segue exatamente igual. Átila Giacomussi e João Gaspar seguem detidos. Nós vamos trazer mais detalhes, inclusive a troca de e-mails com a assessoria de imprensa do TRF3 aí na sua tela. O Átila Giacomussi, à esquerda o secretário, que era secretário de governo, secretário de transportes e estava cotado também para assumir a Secretaria de Saúde, o João Gaspar. Então nós vamos trazer mais detalhes, a nossa conversa oficial com a assessoria de imprensa do TRF3, que é o órgão responsável por este momento analisar a situação que envolve Átila Giacomussi. E já vou pedir, produção, infelizmente, para deixar o GC na tela, envolvendo o caso do Maninho de Diadema. E até a gente fez um print do portal de notícias G1. Informação agora do finalzinho da tarde, começo da noite desta sexta-feira. A gente deu em primeira mão aqui as imagens, recentemente, de toda aquela violência que aconteceu, envolvendo o ex-vereador de Diadema, o Maninho, o filho dele, Leandro, isso, obrigado Vitor Oliveira, Luana Santos, e integrantes ali, supostos apoiadores de Jair Bolsonaro. Toda aquela polêmica, aquela discussão em frente ao Instituto Lula, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. E agora é oficial essa informação. A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Maninho, conhecido como Maninho, e também do filho dele, Leandro, pela agressão a um empresário em frente ao Instituto Lula no dia 5 de abril, portanto, há pouco mais de um mês. A defesa da dupla, diz aqui o portal de notícias G1, diz que irá recorrer.
Na decisão, a juíza Débora Faitaroni, da primeira vara do júri, diz que os réus contaram com a impunidade que não veio e não virá. Eles não podem permanecer em liberdade, diz aqui a juíza, após a prática de um crime doloso contra a vida, praticado de maneira tão covarde. A vítima, o empresário Carlos Bettoni, de 56 anos, foi agredida por 3 apoiadores do ex-presidente Lula no dia em que foi expedido o mandado de prisão contra o líder petista. Pode voltar aqui, produção, por gentileza? Triste, lamentável. A gente vê integrantes da classe política e agora mais ainda, gente da política que recebeu o voto aqui da região do ABC, pessoas que receberam a confiança, o crédito, a credibilidade do eleitor e do morador, infelizmente sendo protagonistas, pessoas sendo aí manchetes no noticiário, mas negativo. Não na editoria de política, mas na editoria policial. Infelizmente, o caso do Átila Giacomussi, do João Gaspar e agora o ex-vereador de Diadema, Maninho, naquela cena, naquela imagem que chocou todo mundo no dia 5 de abril e agora essa posição da Justiça. Quero deixar claro aqui que o espaço está aberto para manifestação. Fiz contato antes de entrar no ar com o Maninho, porém, até o momento não recebi resposta, mas se o Maninho, a assessoria, o advogado, o filho dele, Leandro, quem quiser se manifestar, estamos à disposição aqui, o celular permanentemente ligado durante a transmissão do Grande ABC Notícias, tem o meu WhatsApp, tem o Facebook da TV Grande ABC, os comentários também, nós fazemos os registros aqui, não tem problema nenhum em relação a isso. Então segue aberto o espaço, caso alguém, ou até mesmo do PT de Diadema, queira se manifestar a respeito desta triste, desta lamentável situação. Vamos para o Átila Giacomussi, produção? Pode colocar a foto dele na tela novamente? Porque ao longo de todo o dia, de novo, muita gente perguntando, né? E pode deixar no jeito aquele print da nossa troca de e-mails com a assessoria de imprensa do TRF3. E hoje, até relatos agora há pouco, só para você ter uma ideia como está a situação, vamos atualizar o noticiário. Pode vir aqui para mim, Vitor Oliveira, e depois a gente mostra a cópia aí, o print do e-mail com o TRF3. Então, como é que a gente amanheceu a sexta-feira? Todo mundo na expectativa de que o Átila Giacomussi, prefeito de Mauá, conseguisse o HC, o habeas corpus, que desse o direito dele deixar ali a situação que ele está e voltasse ao comando do Executivo para dar sequência aí à sustentação da sua defesa e a explicação inicialmente, até porque corre em segredo de justiça, corre sob sigilo o processo envolvendo o Átila e o João Gaspar, mas a informação inicial é sobre os quase 90 mil, 87 mil reais que foram encontrados na casa do prefeito de Mauá na manhã da última quarta-feira. O Átila, aí, segundo informações do próprio advogado, teria como justificar dinheiro obtido através de recebimento de aluguel, entre outras coisas, mas cabe à Justiça agora ver essa questão fiscal, contábil e também as outras coisas que surgiram a partir de então, né? Então, esse é o primeiro fato. Até esse momento, e também como faço todos os dias, antes de entrar no ar, fiz contato com o Márcio, que é responsável pelo gabinete em Mauá, com a comunicação, e até o momento nenhuma novidade, nenhuma mudança na situação de detido ou de preso do prefeito Átila Giacomussi e do secretário de Governo Transportes, João Gaspar. No final da tarde, teve gente que chegou a mandar mensagem falando o seguinte: olha, Leandro, parece que o prefeito foi solto porque soltaram rojões aqui em Mauá, para ver como é que está o clima, como é que está o ambiente na cidade. Qualquer rojão, qualquer o pessoal lá tá todo mundo na expectativa, tá todo mundo ali na berlinda, né? E essa informação não foi confirmada. O que nós temos é que o HC, aí é uma informação extraoficial, porque não veio nota oficial, que o HC teria sido indeferido e que o Átila vai seguir nessa questão em relação a prestar estes esclarecimentos. A outra situação, pode pôr o print na tela, produção, por gentileza? Vitor Oliveira, Luana Santos, em relação ao nosso e-mail com o pessoal do TRF3, que é a turma agora, só para ilustrar para você que está na tela, mas nós vamos fazer a leitura por aqui, para vocês
terem o conhecimento, aí sim é uma nota oficial. Pode manter o GC, por favor, produção, em relação à situação do Átila Giacomuzzi. Então diz o seguinte, a nota da assessoria de imprensa do Tribunal Regional Federal 3. Em decorrência do foro por prerrogativa de função, o processo tramita no TRF da Terceira Região, ou seja, segunda instância. Porém, a realização de audiência de custódia pode ser delegada à primeira instância. Apesar de o processo ainda tramitar sob sigilo, temos a informação, nota oficial do TRF, de que a audiência de custódia decorrente da prisão do prefeito foi realizada ontem, quinta-feira, como nós informamos aqui, por delegação pela Primeira Vara Criminal de São Paulo. Isso, obrigado, Vitor Oliveira. O resultado foi que a juíza federal responsável pela audiência não constatou nenhuma ilegalidade na prisão. Agora, o processo retorna ao tribunal para que o relator do caso analise a possibilidade de transformar a prisão em prisão preventiva. Contudo, o processo continua a tramitar sob sigilo, nota do TRF-3 sobre Átila Giacomuzzi e também sobre João Gaspar. Então, pode voltar, produção. Aquela informação inicial de que o Átila tinha ido voluntariamente prestar esclarecimento, como disse a assessoria de imprensa da Prefeitura de Mauá, não procede. Essa informação foi desmentida pela Polícia Federal, inclusive destaque de hoje do jornal Metro, e também por esses órgãos competentes. Falam, ele não está preso. Não, o Átila está preso sim. O Átila está preso, permanece preso, pelo menos informação até esse momento em que estamos ao vivo aqui no Grande ABC Notícias. E não tem previsão de que o Átila seja solto ou que ele saia dessa situação que ele está. Por um outro lado, pessoas que apoiam, que estão no grupo político do prefeito Átila Giacomuzzi, ao longo das últimas horas, manifestaram solidariedade, apoio ao prefeito, inclusive colocando fotos nas redes sociais ao lado do prefeito, mensagens de apoio, de solidariedade ao prefeito Átila Giacomuzzi por parte dos apoiadores. Por parte dos críticos, começou um movimento em Mauá também de viralizar pelas redes sociais. Acho que todo mundo lembra aquela nota que foi colocada aí, algumas cédulas de dinheiro com a imagem do Lula e a frase embaixo, a expressão Lula livre. Hoje em Mauá começou a mesma situação, Átila livre, no intuito de querer reforçar a situação de preso, de detido do prefeito de Mauá. Portanto, essa é a informação que a gente termina esta sexta-feira, salvo acontecer alguma coisa diferente. Mandar um abraço aqui para o Gilberto Sundinho, Guilherme Marques, Martim Clementino da Silva, Lucélia Dias, José Renildo da Silva, Luiz Posterari. Pois não, Vitor Oliveira? Opa, isso, ó, esse é do Lula livre. E aí em Mauá fizeram a mesma situação, obrigado Vitor Oliveira, sempre muito atento, só que no lugar do Lula livre, colocando o Átila livre e a foto do prefeito de Mauá. Obrigado Vitor Oliveira. Vanderlei Salatiel mandando um abraço, Francisca Paiva, Miraci Costa Pastorim, Cláudia Lima nos acompanhando, Luana Santos, Cristina Dorta, Eliana Queiroz, obrigado Eliana, doutora Eliana do Dia a Dia do Direito, Almir Cicotti, presidente da Câmara de Santo André, obrigado, Ademar Amaral, Donizete Braga, que esteve ontem conosco, obrigado, o ex-prefeito de Mauá nos acompanhando. Rê Ribeiro, Luzia Sardelo, Kleber Carrilho. Legal, obrigado, Kleber. É isso mesmo, o bicho está pegando. O José Carlos Masso, Pedro Pereira da Silva, Paulo Sérgio Neves Dias. Quem mais aqui conosco? Isso. Wilson Caboclo, Maria Cristina Capelo, Diego Chus aqui conosco. Importante, Diego Chus. Produção, tem a foto do Chiquinho aqui de São Caetano, né? Que é aquele espaço bem ao lado do Parque Chico Mendes, tradicional, conhecido, renomado em São Caetano. E nessa semana, e pode mudar o GC, inclusive, produção, nós fizemos aqui uma denúncia, o Diego Chus trouxe essa situação e o vereador Ubiratã Figueiredo também trouxe isso aqui em primeira mão no Grande ABC Notícias. E a prefeitura atendeu e a partir dessa denúncia
do vereador e do morador. A prefeitura vai fechar o Chiquinho a partir de amanhã, ó, dia 12 de maio. Essa imagem é oficial da Prefeitura de São Caetano, ó lá. A partir de amanhã, sábado, o Chiquinho vai fechar para reforma geral da estrutura física, nova pintura e iluminação e limpeza do lago, que era um dos grandes problemas, ou é um dos grandes problemas daquele espaço. Legal, obrigado, viu, pela participação, Diego Chus, ao vereador Ubiratã Figueiredo, parabéns. É isso que a gente quer, uma sociedade não só que aponte, mas que saiba onde reclamar. Não adianta reclamar entre quatro paredes. Vai até a Câmara, vai até a Prefeitura, é isso que a gente quer, que todo mundo cresça junto. A gente sabe da dificuldade. É difícil você ver todas as irregularidades a todo momento, a todo instante. Mas quando você tem problema, quando você tem a luz de uma irregularidade, você tem que corrigir imediatamente. Parabéns então ao vereador e parabéns ao morador. Wilson Caboclo já citei, o Eduardo Ribeiro. Legal, obrigado. Continua preso, Lindomar. Pessoal perguntando a respeito do Átila. Moacir Rubira, vereador de São Caetano do Sul. Obrigado, Rubira. Romário Firmino. Pedro Pereira da Silva. Peri Cartola, presidente da Câmara de São Bernardo do Campo. Aí, ó. Já dá para fazer uma sessão com um quórum regional aqui. Os vereadores de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Obrigado, Peri. Um abraço. O Marco Antônio Soares, o Eduardo Ribeiro, Cláudia Lima. E já destacando que daqui a pouquinho já está conosco aqui nos bastidores, presença do novo secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Tunico Vieira, vereador em São Bernardo do Campo por mandatos, aliás, sempre com protagonismo no Legislativo de São Bernardo, foi candidato a prefeito na eleição de 2016, militante histórico do PMDB, agora MDB, e nesta semana foi anunciado oficialmente na reunião mensal dos prefeitos no consórcio, foi anunciado pelo presidente Orlando Morando, novo secretário executivo. Daqui a pouquinho o Tunico vai falar sobre esse novo desafio, essa missão, a situação das cidades, quais são as prioridades do consórcio, enfim, avaliar a conjuntura como ele sempre fez junto conosco. Erinaldo Silva, obrigado. Márcio Canuto, coordenador regional do PSDB, obrigado, Márcio, um abraço. Paulo Eugênio Pereira, ex-vice-prefeito de Mauá, obrigado, Paulo Eugênio, pela participação. Cláudia Lima, cansada dessa política imunda, mas tenho certeza que 1 a 1 vai cair. Cláudia, acho que todo mundo está cansado, mas se o cansaço, se esse sentimento, esse diagnóstico não se transformar em uma atitude, em uma ação concreta, nada vai mudar. Não tem outra ferramenta que possa transformar a vida das pessoas que não a política. Está todo mundo hoje aí esperando a Globo para o último capítulo da novela. Excelente, é entretenimento e tal, mas independentemente do mocinho, do bandido morrerem, a nossa vida não vai mudar nada. O Corinthians ganhou ontem, vai jogar domingo com o Palmeiras. Quem ganhou, quem não ganhou, se o juiz ajudou, não ajudou, é pauta esportiva para o Luciano Luiz e para os comentaristas esportivos. Agora, a vida na unidade básica de saúde, na escola, fomenta o emprego, fomenta o trabalho, fomenta ao investimento, isso é tudo parte da política. E no próximo dia 7 de outubro nós vamos ter oportunidade, é um dos raros momentos em que o voto do mais rico, do mais pobre, do mais poderoso, do menos poderoso, tem a mesma valia, tem o mesmo resultado. Por isso, vote, porque todos os eleitos estão lá legitimados pelas urnas. Então, olha a ficha, olha o currículo, olha a biografia de cada um. Só assim a gente vai ter oportunidade de mudar esse cenário. Obrigado pela participação. Wilson Arrigue nos acompanhando, obrigado. Eduardo Ribeiro, Renata Colonhese sempre nos acompanhando, obrigado. Maria Helena Comini. E só antes aqui, mais detalhe, outra informação em primeira mão. Produção, pode colocar a foto do Paulo Pinheiro, o ex-prefeito aqui da cidade de São Caetano do Sul. E pode mudar o GC também, isso. Então, nos últimos tempos, aliás, ali no limite do prazo partidário, o Paulo Pinheiro mudou de partido. Ele saiu do MDB e se filiou ao DEM, ao Democratas. E na ocasião, muito se ventilou a possibilidade do Paulo Pinheiro ser candidato a deputado nas eleições desse ano, ou estadual ou federal, inclusive membros da família, a filha dele, Gislaine Pinheiro, Gica Pinheiro, o Leandro Pinheiro, que é filiado ao PROS, e até numa rápida conversa por telefone ele me disse recentemente, olha Leandro, se meu pai não for candidato, eu posso pensar em disputar a eleição, mas agora é confirmado, bateu o martelo hoje, nem o Paulo Pinheiro,
e ninguém da família Pinheiro vai disputar a eleição de outubro desse ano. Portanto, Paulo Pinheiro não estará nas urnas em outubro. Se para 2020, segundo relatos do Paulo Pinheiro e do próprio Leandro Pinheiro, é uma outra situação, futuro a Deus pertence. Mas para esse ano, eles não vão disputar a eleição, vão no momento oportuno manifestar apoio a alguém, até deve ser alguém do próprio Democratas, pelo menos, ou estadual ou federal, e nomes aqui da região é o que se espera em relação a Paulo Pinheiro e a família Pinheiro. Luiz Fernando, gordinho de Diadema, nos acompanhando, obrigado. Zenaide Alves também, aliás, aniversariante do dia, parabéns, Zenaide, obrigado pela participação de sempre, todo o pessoal nos acompanhando aí, vocês viram que está recheado aqui de notícias. Mandando um abraço para o Celso Lima também nos acompanhando, enfim. Você que curte, comenta, compartilha na página do Facebook da TV Grande ABC, e você que está num dos televisores aí, telinha, telona dos 50 mil domicílios de São Caetano que acompanham aí através da NET o canal 3, a TV Grande ABC e o Grande ABC Notícias. Repito, para nossa audiência rotativa, uma sexta-feira infelizmente ruim, a gente segue com mais notícia da página policial, por exemplo, repetindo, Átila Jacomuzzi, prefeito de Mauá, e o secretário João Gaspar seguem presos, foi decretada a prisão agora no finalzinho da tarde, comecinho da noite, do ex-vereador de Diadema, Maninho, e o filho dele, Leandro, por conta daquele episódio lamentável de violência no dia 5 de abril, e essas informações a respeito de São Caetano do Sul. Só antes da entrevista com o Tunico, a gente tem o vídeo aí de São Bernardo, produção? Isso, então eu vou contar aqui rapidamente a história. Ó, Vanessa Bonfim, que esteve ontem conosco aqui também, obrigado, Vanessa, pela participação. A Maria do Rosário Neves Zanoli, excelente programa, nos informa e orienta sobre a política, obrigado. O Celso Lima disse que eles conseguiram, vamos pesquisar isso, conseguiram o HC, Celso Lima? É isso que a gente precisa pesquisar aqui, vamos ver se vão mandar interagir conosco aqui ao vivo e em tempo real. Agora, de São Bernardo do Campo, eu tive uma possibilidade, pessoal, e quero até compartilhar aqui com vocês, do seguinte. Ah, que bacana, vou mandar aqui para a produção, obrigado. Os nossos internautas mandando até foto aqui do Chiquinho. Pode colocar aí quando for possível, produção, depois que a gente falar de São Bernardo do Campo. Detalhe importante, hoje à tarde, era por volta de 2 horas da tarde, teve uma vistoria em relação àquelas obras que impressionam pelo tamanho, pela musculatura, pela dimensão, em relação ao piscinão do Paço de São Bernardo. Obra que foi iniciada pela administração passada, do ex-prefeito Luiz Marinho, mas que não foi concluída, não foi encaminhada, e o Orlando Morando, ainda quando era candidato a prefeito, diz que um dos compromissos seria, primeiro, acabar todas as obras que estavam inacabadas e retomar todas as obras que estavam paradas em São Bernardo do Campo. E essa do piscinão é mais uma nesse sentido. Aliás, o prefeito que ontem esteve em Brasília, audiência com o presidente da República, Michel Temer, e hoje teve essa vistoria e a imprensa teve a possibilidade de acompanhar. É um vídeo muito longo, tem uns 20 minutos mais ou menos, mas daqui a pouquinho, legal, Vitor, e pode mudar o GC, produção? Só coloca piscinão do Paço de São Bernardo, porque é muito curioso. A imprensa teve a possibilidade de ficar submersa ali, né? Numa imersão realmente, 20 metros abaixo da superfície, para acompanhar lá em loco essa movimentação. Só para vocês que estão em casa terem uma ideia, 240 trabalhadores ali, realmente trabalhando incansavelmente, onde ninguém vê. Porque embora seja ali uma região muito movimentada, que é o Paço de São Bernardo, o Tunico Vieira conhece muito bem ali a região central, Jurubatuba, Faria Lima, mas enquanto você passa ali embaixo, está tendo uma verdadeira movimentação. Maquinário, trabalhadores, no intuito justamente de resolver um dos graves problemas de São Bernardo e consequentemente da região, que é a questão da chuva, que é a questão das enchentes. Toda época de chuva ali o entorno do Paço fica alagado, Pereira Barreto, Vergueiro, aquele entorno do Paço é terrível. E a imprensa pôde acompanhar. E teve toda uma preparação antes, né? Por exemplo, os jornalistas, as pessoas que desceram, foram 5 lances de escadas ali. Primeiro foram aferir a pressão, dependendo de como está, você não pode participar. Colocamos galocha ali, verdadeiras botinas, óculos, capacete,
todos os equipamentos, ferramentas necessárias para ver a situação lá embaixo. Nós pensamos, um pequeno vídeo aqui, tem 20, 30 segundos, mas quem quiser acompanhar na íntegra, tá lá na minha página do Facebook, Leandro Amaral, os 20 minutos, inclusive andando ali na lama e tudo mais. Mas o Vitor Oliveira pensou um pedacinho, pode soltar, produção, por gentileza. Perfeito. Então, só para ter uma ideia aí, é um aperitivo de como é que está a movimentação lá embaixo da superfície, do que normalmente a gente não está acostumado, habituado a ver. Quem quiser, tiver um tempo aí importante, convido a entrar lá na nossa página, na Leandro Amaral, dá uma olhadinha, uma transmissão, 20 minutos de como é que foi essa movimentação lá embaixo, inclusive a coletiva do prefeito Orlando Morando, mais de 70% das obras finalizadas e a ideia, a previsão é que até o final do ano que vem, final de 2019, essa obra do Piscinão do Passo esteja concluída e para que realmente possa beneficiar ali a população no intuito de, se não zerar totalmente, mas diminuir de forma drástica a questão da enchente no centro de São Bernardo. Temos a foto aí que eu mandei, produção, no bastidor? Pode colocar a foto, os internautas, telespectadores muito atentos. Ah, não, é a outra, produção. Dá uma olhada, é o parque fechado. É do Chiquinho, isso. O nosso telespectador aqui, Ademar, obrigado pela participação. Mandou a foto, a gente falou do Chiquinho, que após a reclamação a prefeitura fechou. E agora à noite, inclusive o pessoal passando lá, fez foto e já mandou aqui pra gente, reiterando essa questão do fechamento do Chiquinho, que é o espaço, isso, ali do lado do Chico Mendes, antigo aeromodelismo, né? A partir de 12 de maio, amanhã, o Parque Chiquinho estará fechado para revitalização. Obrigado, Edemar, e todos que nos acompanham, viu? Fernanda Vasconcelos, vou semana que vem ver se está em obras ou foi só marketing. Legal, Fernanda. Vem e fala pra gente também. Odete Fer, se conseguisse o HC tinha comentado, é verdade, é o que a gente tem convicção também, Odete. Rodrigo Inhayuque acompanhando, Luiz Fernando Gordinho de Diadema falando a respeito do Maninho, já falamos, viu? A questão dele ter o mandado de prisão expedido, decretado no início da noite desta sexta-feira. E sem mais delongas, produção, pode colocar o GC aí, já que o assunto é regional, mais uma vez vamos pautar aqui o consórcio intermunicipal Grande ABC na nossa programação. Pode colocar o GC aí do Tunico Vieira. E a gente tem acompanhado a par e passo toda a movimentação, né? A gente relatou aqui, para quem não conhece, a história do consórcio. Foi concebido, foi criado na década de 90 pelos prefeitos aqui de Santo André, São Bernardo e São Caetano, muitos deles que já nem estão mais entre nós, como é o caso do saudoso Luiz Olinto Tortorello, Celso Daniel, outros que estão ainda entre nós, com o intuito justamente de resolver os problemas cujas soluções extrapolam aí os limites municipais. Ou seja, problema do lixo é de uma cidade só do ABC? O problema de mobilidade urbana é de uma cidade só do ABC? Não basta um prefeito fazer a lição de casa se o vizinho não fizer. Além do mais, aqui no ABC, com dimensões tão próximas. Você está na Pereira Barreto, de repente você está em Santo André. Se avança a Pereira Barreto, você está em São Bernardo. São limites ali quase imperceptíveis de uma cidade para outra. Daí a importância do consórcio intermunicipal. Tem correções a ser feitas? Claro que tem. Tudo que a gente faz na vida sempre está passível e é importante isso, a gente evoluir, corrigir, aprimorar o que está certo e corrigir o que está errado. Agora, essas últimas movimentações, como foi o caso de Diadema, do prefeito Lauro Michels, de deixar o consórcio, a Câmara de São Caetano, que aprovou o não pagamento, a não realização do repasse da cidade para o consórcio. Enfim, tudo isso trouxe o consórcio e a questão da regionalidade mais uma vez à tona. O Fábio Palácio era o secretário executivo, deixou a entidade e quem assume desde o início dessa semana os trabalhos como secretário executivo é o Tunico Vieira.
conhece profundamente a região, foi secretário de Relações Internacionais, vereador, candidato a prefeito, e logo que ele foi anunciado, fiz o convite e ele de pronto falou: ó, Leandro, só não posso ir terça, quarta e quinta porque eu dou aula, mas na sexta-feira, minha primeira agenda, pode ter certeza que eu vou estar aí, e está cumprindo a promessa aqui conosco. Tunico Vieira, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro, obrigado você, viu? E primeiro eu quero te parabenizar aí pelo Jornal Dinâmico, né? Você falou em dar aula, eu fico na universidade das 7h30 às 11h, e eu não sei se eu tenho esse pique não, hein? Você ficou aí uma meia hora falando. Não, mas tem. O Tunico é um mestre da articulação. Água, pelo amor de Deus. Não, legal, mas muito obrigado pela presença, Tunico. E de imediato, o que o motivou a assumir esse desafio e aceitar o convite para ser o secretário executivo do consórcio, em especial nesse momento que tanto se fala da regionalidade? Então, Leandro, o desafio, né? O que me motivou foi o desafio. Você sabe que eu gosto da administração pública a minha vida inteira, né? Estudei para isso, acabei de alguma maneira indo para a área política eleitoral, disputei eleições, tive a oportunidade de ficar no legislativo, no executivo, e eu acho muito, mas muito importante, como você mesmo apresentou, esse regionalismo. É fundamental isso, né? Não existe possibilidade de uma região com mais de 2 milhões de habitantes, eu costumo dizer que é quase a população do Uruguai, né? Quer dizer, você tem um Uruguai no Grande ABC, em termos de quantidade de pessoas, de problemas, de cidades que cresceram sem planejamento e que, de alguma maneira, o que o cidadão espera, o que é? A prestação de serviço, né? E o serviço não acontece no plano executivo nacional ou estadual. O serviço acontece aonde? Na cidade. É lá que o munícipe vê os problemas, como você mesmo disse, dos resíduos sólidos, é lá que você vê, ou de qualquer resíduo, é lá que você vê o problema da mobilidade urbana, do transporte coletivo, da segurança, né? Hoje mesmo eu estava vindo com o seu Rubens, que é o senhor que me assessora lá no consórcio, e ele estava falando, falei, seu Rubens, como é que está aqui a coisa? Ele falou, muitas vezes a gente vê um problema da saúde, né? Aí o seu Rubens mesmo me deu a resposta sem perceber automaticamente. Ele falou, sabe, Tunico, a saúde aqui em São Caetano é boa, mas muita gente vem de fora para procurar o que é bom aqui. Quer dizer, é natural, porque se o SUS, que é um serviço integrado, dá a possibilidade do cidadão buscar aonde ele se sente mais bem atendido, é natural que ele vá aonde é melhor. E o prefeito local, ele não pode se negar a fazer isso. Então, eu já identifiquei, e nós temos lá, para você ter uma ideia, 50 e poucos comitês, grupos de trabalho. Eu já identifiquei, muitas vezes, e isso eu quero falar para os prefeitos locais, então eu já sei que tem determinado serviço da saúde que eles procuram no município. Aí outros eles já acham mais interessantes e mais rápidos e mais ágeis, ou melhor prestados, em outro município. Quer dizer, se nós não integrarmos no mínimo essa comunicação, e, por que não, até essa distribuição de vagas, de demandas, falou, olha, manda aqui esse paciente de lá para cá, porque aqui na minha cidade isso está mais atualizado, ou eu estou com um projeto melhor, ou eu já tenho uma experiência maior. Então é impossível, Leandro, nos dias de hoje, você pensar em ter qualidade no serviço público sem discutir isso regionalmente. Agora, na tua visão, Tunico, acompanhou o consórcio como mandatário, como vereador, como político em São Bernardo e na região do ABC, acompanhou nos últimos tempos como morador também. O Tunico falava, olha, estou num período sabático, acabou a eleição de 2016, o Tunico não fez nenhum movimento político na região, se dedicou ainda mais para a questão acadêmica, para a questão dos estudos. Tem muitos alunos e a gente acompanha esse dia a dia do Tunico, e acompanhou mais esses últimos tempos como morador, como cidadão. O que falta ao consórcio? Porque muitas vezes as pessoas têm essas dúvidas. Olha, o que faz o consórcio? Por que eu não consigo identificar um benefício? E aí as casas que colocaram isso em discussão, como foi em Diadema ano passado e esse ano em São Caetano, os vereadores que são críticos e contrários dizem, eu pago muito e tenho muito pouco retorno como contrapartida. É isso mesmo na prática? Há um erro de leitura no papel do consórcio? Falta o que para identificar ainda mais esse papel de articulação e dos últimos anos para cá também de execução do consórcio? Bom, veja bem, eu não vejo assim, tá?
Não vejo assim e vamos encaminhando. Primeiro eu quero te responder assim. O meu período sabático ele foi de alguma maneira proposital e confesso que estou fazendo um exercício grande porque eu acabei iniciando o doutorado em educação. O doutorado me toma muito tempo. Então eu aceitei esse compromisso também com a possibilidade, né, que estão chegando as férias de junho para poder ver se eu consigo lá. Já vou fazer um pedido para o meu professor lá, coordenador do curso, aceitar os meus pedidos de aproveitamento de crédito do mestrado. Pronto. Porque senão eu vou ter que voltar para lá. Eu tenho que deixar o consórcio, eu não quero, porque eu me programei, quero me programar para ficar até o final aí, até dezembro. Né? Então eu estou fazendo um esforço muito grande para manter na minha agenda, porque realmente eu acredito nessa regionalidade. Respondendo a sua pergunta, primeiro vamos lá. O consórcio começou, como você mesmo diz, na década de 90. É muito pouco tempo para uma instituição se solidificar e principalmente num modelo político-administrativo que não é comum. O consórcio do ABC é o primeiro do Brasil. É o primeiro, porque é uma região portentosa, é uma região importante, né, no cenário nacional. Nós estamos falando, se juntar aí, né, os 7 municípios, porque essa coisa da saída momentânea de Diadema, eu acho que é uma questão, como eu digo, provisória e momentânea, né? Nós estamos falando do 4º PIB do Brasil. Gente, não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Eu estou falando que o Brasil tem 5.570 municípios, Leandro. Nós, juntando 7 municípios, ficamos em 4º em arrecadação no país. Então, se isso por um lado dá orgulho e satisfação, por outro lado, são muitos problemas para se administrar, porque a região, se ela não tiver um planejamento estratégico regional, esses problemas nunca vão acabar. Esquece, eles só vão aumentar. Agora, para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, para eles entenderem, algumas decisões dependem de um avanço na legislação até administrativa. Nós sabemos que muitas vezes o repasse de recursos, a dificuldade de arrecadação, de aprovação de projetos, são entraves legislativos, legais, que precisam ser alterados para que o consórcio e também outras entidades ganhem força. Eu vejo lá os meus, eu chamo de meus chefes, né, que são os prefeitos, eu vejo que todos eles não têm verba para investir na cidade. O orçamento é comprometido com os serviços que aumentaram e com o quê? Com a arrecadação que diminuiu. Nós estamos vivendo um momento de crise nacional. Não, e o próprio consórcio também diminuiu esse repasse, né? Chegou a ser de quase 1% da receita hoje é 0,17% de cada município, agora é 0,17%. 0,17%. Então você está falando de 1%, nós estamos falando de 17% do que era. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Né? Nós começamos com eu acredito que com o pé direito, porque nós somos diretamente aonde? No dono do caixa, né? Do presidente da República. Quer dizer, nós assumimos na terça, na quinta-feira tivemos uma agenda com o presidente da República. Como é que foi essa agenda? Foi excelente, né, Leandro? Foi excelente pelo seguinte, numa condição atual, onde tanto os estados quanto os municípios dependem do repasse de verba federal, como eu disse para você, para ter os investimentos e as obras concluídas ou iniciadas ou aprovadas, sem o aporte financeiro do governo federal, você não consegue. O orçamento é comprometido com com as despesas correntes, né? Com a folha de pagamentos, com os contratos que os prefeitos têm, e muitas vezes não tem condição nem de honrar isso, com a arrecadação em queda. Então, eu vejo o seguinte, o consórcio é fundamental, eu vou mais longe, é essencial para você ter mais força para captar recursos. E qual é a minha intenção lá? É reforçar realmente essa aproximação com o governo federal. E aí eu digo, né, essa discussão momentânea dos prefeitos, ou de alguns prefeitos questionarem a importância do consórcio, ou os próprios munícipes, ela vai terminar, e eu quero que ela pelo menos diminua, com essa nossa investida em fazer com que Brasília fique mais próxima da nossa região, né? Nós já marcamos uma agenda, então o presidente Michel Temer destacou um ministro seu, isso foi estratégia nossa ali, destacou um ministro seu que vai atender os 7 prefeitos, e aqui eu repito, eu faço questão também que todos os 7, né? Nós estamos falando em 6, mas quando vem um benefício para a região, ela vem para toda a região. Ela não vem para 2 municípios, 3 municípios. Então eu tenho certeza, essa agenda do dia 28 é justamente, eu estou agendando, consegui falar hoje, já liguei para todos os prefeitos, não consegui falar com todos,
né? Mas já estou adiantando isso. Cada um, eu gostaria que levasse, isso é o meu pedido, que levasse uma demanda do seu município para que a gente já comece a trabalhar, pelo menos esses 6 meses, atendendo todos os municípios consorciados, para que a gente tenha, de alguma maneira, um retorno do investimento. Porque eu não vejo... Olha, eu comecei essa semana que vem nós temos reuniões de GTs, onde funcionários e funcionários de carreira, competentíssimos, cedidos pelos municípios, estão lá discutindo questões de inclusão, questões de acessibilidade, questões de mobilidade urbana, questões da saúde, né? Na habitação, estamos lá tentando renovar aquele aluguel, né, que o governo do estado repassava para as famílias aqui da região. Bolsa Aluguel. O Bolsa Aluguel. Quer dizer, são ações que a gente também só tem condição de entender se todos os municípios estiverem sentados à mesa, os técnicos, os que são os importantes, não desprezando a figura do gestor político, meu cargo é político, do prefeito é político, né? Tem validade, né? Tem tempo de durabilidade, de duração, perdão, mas não, prestigiar realmente os servidores públicos que conhecem a máquina administrativa. Agora, Tunico, você sempre teve esse papel de conciliação, de articulação, e você conversou com quase todos os prefeitos já? Não, eu liguei para todos. Tá. Eu só não vou falar com quem eu já falei, não, mas que é para não... Não. Pras pessoas, mas já liguei para todos avisando da agenda e que eu quero uma agenda pessoal com eles. Perfeito. E digo isso porque é importante, a classe política está nos assistindo e acabei de receber mensagem aqui, o Davans, o presidente da OAB de São Bernardo, mandou um abraço parabenizando, diversos vereadores parabenizando, mas uma chama a atenção e eu vou destacar aqui, do Edson Parra. O Edson Parra é vereador em São Caetano pelo PSB, presidente do partido, e ele foi o vereador autor daquela emenda de suspender o repasse por consórcio intermunicipal. E não é de agora. Todos os anos ele é um dos maiores críticos em relação ao consórcio intermunicipal. Estou pegando esse gancho da participação dele até para perguntar especificamente de São Caetano. Independentemente de como está esse contato com o prefeito Auríquio, mas o que pode ser feito em relação a esse diálogo com a cidade de São Caetano, que já manifestou, ou pelo menos essa é a situação de momento, desconforto em relação ao consórcio. São Caetano, diferente de Diadema, não saiu, mas a Câmara aprovou e o prefeito sancionou o não repasse de verba. E a gente sabe que isso é fundamental. Como é que você vê isso? Eu vou fazer igual você, dinâmico no seu programa, e quero que você não que me desminta se não for verdade. Você me ligou na terça-feira. Eu falei que não viria. Você me falou da questão da votação na Câmara, que eu falei que desconhecia como é que estava. Qual foi a primeira pessoa que eu falei que eu ia procurar, de alguma maneira, para discutir isso? O Auric, prefeito de São Caetano. Não, e no Legislativo, por quê? Da onde eu vim? Lembra que eu te falei? Verdade. Essas duas situações, é verdade. Por isso que eu até abri falando que o Tunico sempre teve isso, eu falo porque eu cubro a Câmara de São Bernardo desde 2006. Sempre teve esse perfil articulador. Ele falou, Leandro, pode inclusive destacar uma das minhas missões iniciais, além de fazer o diálogo com todos, eu vou pessoalmente falar com o prefeito José Auríquio Júnior, falar com a Câmara Municipal. Eu vim do Legislativo. Isso, para saber como eu posso ajudar, o que está pegando em relação, se há alguma dificuldade de entendimento, se tem alguma ferramenta, algum encaminhamento necessário. Como é que vai ser isso, Tunico? Então, eu acho o seguinte, eu entendo e eu gostaria mesmo, né? Foi muito corrida a agenda, né? E eu falo assim... É a primeira semana. Não, e foi, assim, uma agenda com o presidente da República, 2 dias depois da posse, e tentando dar a linha, né? Porque qual é a linha? A linha nossa é o seguinte, eu preciso de recursos para os vários projetos que nós temos e não tem condição financeira. Eu tenho um contato, né, que você sabe que não é de hoje, é de 30 anos, com o Dr. Michel Temer. Ele está há 8 meses de deixar o cargo, né? Poxa, se a gente não aproveitar essa oportunidade, pelo menos para levar os convênios para serem assinados, porque eu falei, nem que eu cobre do próximo presidente depois a execução do convênio, mas os convênios eu tenho prazo, né? Então eu digo, é uma agenda eu tentei nessa agenda demonstrar qual é a linha. Nós falamos, o presidente da República, o presidente destaca o ministro indica quem são as pessoas que nós temos que trabalhar para que os projetos das cidades andem. Essa é a linha. Então eu digo que isso é o que eu vou tentar fazer nesses 6 meses. Agora, o que me preocupa é realmente a gente
não achar que a instituição consórcio é interessante para a região. Isso eu tenho que discutir. E nada melhor, Leandro, e quando você me falou, eu quero dar uma ênfase nisso, eu falei sim que falaria com o Auríquio, mas eu falei o seguinte, Leandro, eu vim do Legislativo. Quando esse ruído, ou quando essa demanda, melhor dizendo, está no Legislativo, é sinal que é uma preocupação da população e que eu preciso falar com os vereadores de São Caetano, né? Então essa será a minha agenda, mais aviso Parra, para ele botar café no bule, que eu vou lá essa semana falar com ele, já que ele está ao vivo, né? Seria um prazer, ou será um prazer recebê-lo. Mas eu quero simbolicamente, se ele quiser estar no consórcio, eu vou ficar muito feliz, mas simbolicamente eu quero demonstrar que eu gostaria de estar na Câmara, até por entender que é lá que a discussão começou, é lá que a dúvida surgiu, então é lá que nós temos que ir para bater papo. Dá para reverter essa situação? Aí eu já não sei. Né? Você fala reverter a situação é o seguinte, porque eu não vejo como uma situação reversa, eu vejo como uma discussão. Isso vale para Diadema também, Tunico? Mesmo que Diadema já é um caso oficializado, você até citou a expressão provisória, uma situação provisória. É possível resgatar diálogo com Diadema? Olha, eu penso assim, Leandro, o benefício é para 7 cidades. Se de alguma maneira, em algum momento oportuno, ou em um momento atual, algum está se sentindo mal por qualquer motivo, às vezes é questão financeira. Eu falo assim, você não pode abandonar um filho, né? Às vezes você ajuda mais um, ajuda mais o outro, um passa uma situação... Mas são todos filhos? São todos filhos, né? E assim, todos serão beneficiados. Uma questão financeira provisória jamais vai impedir que receba o benefício da obra realizada. Por exemplo, vamos falar aí de um corredor, mobilidade urbana. Vamos falar de um corredor. Um corredor vai passar pelas 6, 7 cidades. Verdade. Né? O impacto é regional. O impacto é regional. O resíduo sólido. Então, é o seguinte, essa questão, ela tem que ser tratada não como sendo um problema pequeno, mas ela tem que ter uma dimensão menor que a importância do consórcio. Só mais um detalhe, o Adalto Regeni de São Caetano também, ele é um observador e um crítico contumaz em relação à mobilidade urbana. E ele pergunta, aqui é uma demanda sempre antiga da região em relação à sincronização semafórica. Como é que está essa pauta no consórcio, Tunico? Então, repito, eu estabeleci um procedimento que eu preciso testar semana que vem. As nossas reuniões de diretoria e com os responsáveis pelos GTs, pelos grupos de estudo, serão às segundas-feiras. Toda segunda-feira. Para quê? Para que a gente distribua o serviço, outros departamentos também, mas para que a gente distribua os serviços da semana. A nossa primeira reunião operacional será na próxima segunda-feira. Perfeito. Então eu me comprometo com o Adalto, né, a dar as satisfações necessárias. Meu telefone está aberto lá, à disposição. Perfeito. Eu também. E a gente aqui também sempre à disposição. Então, às segundas-feiras, eu vou me inteirar do andamento de todos os comitês. Agora, Tunico, um outro ponto importante, eu até citei aqui, você reiterou, essa agenda em Brasília, o prefeito Orlando Morando, que preside o consórcio, com o presidente da República, Michel Temer, e eu sei e acompanho que não é de hoje a tua relação, não só partidária, mas relação pessoal com o presidente Michel Temer. Me recordo que inúmeras vezes você esteve envolvido, engajado diretamente na linha de frente, nas campanhas lá de trás, década de 90 ainda, de Michel Temer, enquanto Michel Temer era deputado. Como é que foi agora revê-lo na situação ele de presidente da República e você de secretário executivo do consórcio? Olha, na verdade, amigos nós sempre fomos, mas politicamente, como você mesmo diz, eu me afastei nos últimos 2 anos, para cuidar mesmo da minha vida pessoal, né? Mas eu nunca deixei de... eu encontrei, foi uma surpresa grata, é o seguinte, vamos lá. Os antigos do MDB, por exemplo, eu cheguei lá no Palácio do Planalto, estava o Marcelo Barbieri, meu amigo antigo, foi prefeito de Araraquara. Verdade. Né? Estava o Du Altimari, que foi prefeito de Rio Claro, também está lá, e eu sou mais jovem que eles. Mas meninos, né? Eu entrei no MDB... ainda convivi com Ulisses Guimarães. Eu entrei muito jovem. Meu único partido. Então, quantos anos de filiação? Desde 1990. Caramba. Nós estamos falando de 28 anos. Então, e assim, sempre foi sem pretensão. Eu não tenho essa pretensão. Eram pessoas que a gente ajudava, né? O doutor Michel mesmo falou, pô, Tunico, você lembra aquele Santaninha velho que eu tinha? Ele falou, eu vendi ele outro dia. Ele estava com o Santana lá, que era um carro que ele andava lá, né? Eu estou falando de 90, 91, o Quércia.
né? Pessoas que eu convivi, então eu fiz amizades, tá? Então não foi assim, um reencontro, foi uma reunião de trabalho. Torço para que, né, essa agitação toda também que tenha passado, que ele está passando na vida dele, né, acabe, né? Mas ele está dinâmico, com saúde excelente, então foi boa, foi uma reunião de trabalho, né? Você perguntou mais alguma coisa? Não, é sobre... E aí, esse é o ponto para a próxima pergunta, Tunico. Até aproveitando aqui, o tempo passa voando, os minutos finais do programa. Tá. Como é que você vê essa avaliação da conjuntura, o MDB na região do estado de São Paulo, pré-candidatura de Paulo Scaff? Como é que está a sua militância, a sua participação? Não é candidato a deputado na eleição, não, né? Olha, eu não tenho pretensões eleitorais e, assim, digo para você, não tenho pretensões eleitorais nem a curto e nem a médio prazo. Nem a médio prazo? Não, eu não tenho, por exemplo, hoje eu não tenho intenção de disputar a eleição 2020, por exemplo. Mas não pendurou a chuteira? Não, veja bem, eu tenho, a minha carreira ela nunca foi linear. Você vê, eu fui vereador, não disputei a reeleição, porque não acredito na reeleição. Então não precisa de lei para me proibir. Eu vou lá e não disputo, né? Então não disputei a reeleição, fiquei fora um tempo. Depois voltei, né? Fui secretário. Depois voltei, disputei a eleição para vereador, né? Agora na minha vida, o que eu quero? Eu quero acabar o meu doutorado em educação. Eu digo, isso é a única coisa que me impediu e poderá me impedir até de continuar no consórcio. Se eu não conseguir adequar os meus estudos, porque eu não gosto de começar algo e não terminar, né? Então eu agradeci o Orlando, ele foi muito gentil, né? Esse convite que ele me fez foi irrecusável, porque ele me deu autonomia para trabalhar, né? Ele politicamente ele também me deixou muito à vontade. Ele falou: olha, Tunico, você não precisa se envolver na eleição local aqui de São Bernardo em termos de candidatura, vá lá e faça esse trabalho, porque eu gostaria que o consórcio retomasse aí o status que ele sempre teve. Então ele foi muito feliz, assim, e muito assertivo, né, nas palavras que ele me disse. Eu demorei quase um mês para resolver, né, e realmente aceitei como desafio. Então, eu não tenho pretensões eleitorais. 2018, nenhuma, e 2020 também nenhuma. Mas como militante, acho que o MDB tem que ter a candidatura a governador de Scaff? Meu candidato, né? Se o Paulo Scaff for candidato a governador, ele é meu candidato, mas eu quero dizer, claro, é uma provocação sua pertinente e também para uma resposta muito importante. Em nenhum momento farei campanha política para o MDB ou qualquer candidato dentro do consórcio, né? Porque eu acho que lá não é ambiente para isso e também para nenhum dos colaboradores que lá está. Eu acho que fora da entidade... Aí a pessoa física, Tunico Vieira, à vontade. Fique à vontade, mas em nenhum momento levar o nome do consórcio como carimbo para uma campanha, né? E tenho certeza que os prefeitos também não fazem isso, né? E isso também tem que ser respeitado, porque é um momento delicado. É verdade. Ali cada prefeito tem a sua pretensão, tem o seu candidato, tem a sua linha eleitoral para esse ano, né? E isso a gente tem que respeitar também. É verdade. E Tunico, rapidamente aqui nas suas considerações, antes até das suas considerações finais, a gente abriu o programa falando, infelizmente, desses escândalos. Ora envolve o ABC, ora envolve a política nacional como um todo. E a gente várias vezes tem a oportunidade de discutir sobre isso, a participação das pessoas na política e a política com fatos positivos e negativos, mas como única ferramenta de transformar a vida das pessoas. Qual que é o recado que pode ser passado ao cidadão nesse momento, de alguém que acompanha a vida acadêmica, de alguém que está inserido na vida acadêmica, na vida pública, na vida política? Há uma luz no fim do túnel ainda, Tunico? Não, eu acho. Olha, é o seguinte, aí falando um pouco, né, você fala, é uma oportunidade para a gente também abrir o coração. Esse retorno, né, meu, assim, essa participação também não foi fácil a nível familiar, né? Ninguém hoje, no seu entorno, vê essa exposição política como algo fácil. Por quê? Porque é associado, você está na administração pública, a coisas ruins, né? Eu vejo, no âmbito estudantil, eu vejo meus alunos: pô, professor, o senhor vai abandonar a gente aqui? Poxa, olha, mas ao mesmo tempo, pô, professor, o senhor tem que ir lá para a gente também poder entender melhor como é que funciona. Então não existe outra possibilidade de você transformar se não for politicamente, né? Nós temos sim que participar, mas os acontecimentos, eles desestimulam
muitas vezes o cidadão de bem em acreditar. Mas a gente tem que relembrar o seguinte, que as pessoas que exercem cargos públicos, elas não vêm de Marte, elas não vêm de outro planeta. Elas são o quê? Pessoas que convivem conosco, que se colocam à disposição através do voto, né? Que são escolhidas pelos seus eleitores, pela população, para prestar o serviço em nome deles. Né? Então todos nós somos suscetíveis de erros e acertos. Cabe também a gente aproveitar esse momento para escolher as pessoas através do seu histórico, através do seu passado, para que a gente também tenha uma representação compatível com o nosso desejo. Tunico Vieira, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Obrigado vocês, eu é que agradeço. Um bom final de semana a todos e um bom final de capítulo de novela, como você mesmo disse. E só falando em final de capítulo de novela, pessoal, aproveitar para atualizar aqui rapidamente, eu quero fazer um agradecimento, porque hoje também é o último jornal Grande ABC Notícias que eu, Leandro Amaral, apresento aqui na TV Grande ABC. Isso é uma decisão única e estritamente pessoal, de foro particular. Aliás, quero aqui agradecer a toda a equipe da TV Grande ABC, a todos que investiram e sempre investem na TV Grande ABC, num jornalismo que pode ser alvo de críticas, mas que abre espaço para os dois lados, as pessoas que acreditam realmente que a TV cumpre um papel cada vez mais influente na cidade de São Caetano e na região do Grande ABC, e não tenho dúvida que vai seguir cada vez mais com esse caminho, porque o lema na TV Grande ABC é exatamente esse. É expor o fato e dar as várias possibilidades de participação, de fala dos nossos entrevistados e de todos aqueles que estão conosco. Mas temos também a nossa carreira profissional, temos nossos desafios, nossas etapas, e nesse momento eu sinto que eu cumpri mais um desafio aqui na TV Grande ABC. Apresentamos o primeiro programa no dia 3 de maio do ano passado, aliás, 3 de março do ano passado, aqui na TV Grande ABC. Seguimos todas as noites pontuando, pautando. A TV Grande ABC vai seguir esse trabalho cada vez mais forte e potencializada, e eu, Leandro Amaral, também vou seguir cada vez mais dando notícia, falando do dia a dia, doa quem doer. Então deixar claro, não tem bloqueio em Facebook, teve gente falando aí de comentário, aqui a gente só bloqueia quem fala palavrão. Quem participa com opinião construtiva, crítica, elogio, sugestão, reclamação, sempre o espaço está aberto. Então, da minha parte aqui, um enorme agradecimento, gratidão a toda a equipe da TV Grande ABC, a direção da TV Grande ABC, a todos os nossos internautas, telespectadores que diariamente investem precioso tempo, deixam de fazer uma série de funções para nos acompanhar aqui. Vocês vão todas as noites seguir a TV Grande ABC, agora com um novo formato, sem dúvida alguma, cada vez melhor, continuando o que está indo muito bem, aprimorando aquilo que precisa ser reforçado, e eu, Leandro Amaral, com a bênção de Deus, saúde e com o carinho de vocês, também sigo minha trajetória. Pessoal, boa noite, até a próxima, e vamos continuar ligados porque o ABC é nossa casa, é nossa paixão. Bom final de semana, feliz Dia das Mães!